Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à disciplina Fundamentos das Mídias Sociais Digitais. Eu sou o professor Márcio Gonçalves e vou estar com vocês nessa e nas próximas aulas debatendo sobre os fundamentos dessas mídias sociais, as implicações e tudo mais que isso pode acarretar na vida profissional e pessoal nossa. Então, prepare o seu espaço para assistir a aula, seu copo d'água, que vamos começar. Bom, como eu disse, eu sou o professor Márcio Gonçalves e a gente vai falar hoje sobre o módulo 1, mas já a unidade 2, cujo tema é diferenças entre redes sociais na internet e mídias sociais digitais. Termos muito próximos, né, mas que podem causar uma certa confusão em relação à definição e, a partir do entendimento da definição, a gente consegue preparar melhores estratégias para se relacionar com os consumidores, com as marcas, que é muito do nosso objetivo aqui, né? Que você seja capaz de olhar para o que está vivenciando, mas também de criar estratégias, criar planos de comunicação, de marketing digital para marcas dentro dos seus estágios, dos seus trabalhos e, consequentemente, ganharem destaque aí, porque vão fazer planos e ações muito eficazes, porque entenderão sobre o comportamento das pessoas, como elas estão agindo em espaço digital, tudo mais que impacta e influencia pessoas. Então, apertem os cintos, porque vamos começar. O que vamos ver nessa aula? Anote aí os pontos principais que teremos. Primeiro, a gente vai entender o que são redes sociais, né? Então, se a gente parar para dividir já a palavra, a gente já entende que é um emaranhado, uma ligação entre pessoas, né? Uma ligação entre pessoas, porque é social. Então a gente já entende que eu nem preciso falar de digital, porque redes sociais já é coisa né, lá de muitos anos, porque as pessoas gostam de se relacionar. Isso é parte da convivência humana. Bom, então vamos entender o contexto histórico, né, de quando isso surge, quando a gente começa a pensar mais, digamos assim, teoricamente, academicamente também. E vamos, consequentemente, falar sobre as mídias sociais digitais. Então, se a gente tem as redes, a gente tem as mídias sociais, porque são produzidas pelas pessoas, e digitais, porque são mediadas por tecnologia. Tá certo? Bom, então vamos falar dessas diferenças conceituais e, uma vez entendendo essas diferenças, quais os principais tipos de mídias sociais digitais que temos? Quais os impactos que isso gera na comunicação humana, sobretudo, né? E aí vamos falar dessa transformação. Curiosamente, não sei se você já parou para pensar, mas eu não vou falar de revolução, porque revolução é algo muito complexo. É preciso entender que o digital fala muito mais de uma transformação, certo? Bom, e consequentemente, capitalismo informacional, porque é a informação gerenciando, é a informação no nosso meio social, definindo as nossas estratégias, definindo, né, eleições, inclusive, certo? E, consequentemente, também a sociedade da informação. Uma sociedade que tem a informação como mola propulsora dessa economia, né? Uma sociedade que está em busca de informação o tempo inteiro. E, como eu sempre venho falando, a informação na palma das mãos, enquanto a gente caminha, porque a comunicação ela é instantânea e móvel. Tá certo? Então vamos começar com a pergunta: o que são redes sociais? Né? Se a gente parar para analisar, a gente vai entender que é uma estrutura de relações sociais. Então, por exemplo, eu já crio uma relação aqui com você que é de professor com aluno. Você também cria uma relação de aluno com aluno. Mas mais do que isso, você cria uma relação familiar, você cria uma relação com colegas de trabalho, você cria uma relação com haters, que é uma expressão muito do digital, né? Pessoas que você não gosta. Ah, tudo bem, você não tem uma relação social, mas você criou ali uma rede de
pessoas que você não quer seguir, né. Então tudo isso faz parte desse conceito de rede, né. Uma relação social saudável ou não saudável, né, que quando a gente pensa que é preciso privilegiar mais o saudável, eu penso em relações pessoais, profissionais, afetivas, né. Então, quando eu penso nesse conceito de rede, eu não posso só ficar no conceito de digital, porque senão a gente acha que, né, as pessoas só se relacionam hoje pela internet. Acho que não é bem assim, a gente precisa ter equilíbrio de convivência. Então eu estou falando de redes sociais tanto offline, ou seja, sem a mediação da internet, da tecnologia digital, mas também online, com mediação dessa tecnologia, né. Então são as redes sociais, elas estão presentes offline e online, certo? E tudo em busca dessa conexão, desses vínculos com as pessoas, certo? Então, a rede social é igual que pessoas conectadas por relações sociais, né. São nós e conexões, não nós do pronome, mas os nós, os emaranhados, né, que conectam pessoas. Então, por exemplo, os grupos de amigos no WhatsApp, né, os grupos de trabalho, os clubes, as associações, os grupos religiosos, o grupo do condomínio, né, esses grupos todos que as pessoas vão criando. Aproveita e me diz assim, ó, você é daquele grupo que tem você é daquele que tem grupo com você mesmo? Eu tenho um grupo, né, comigo mesmo, então eu vou ali colocando mensagens para mim. Tenho grupos que eu digo que assim, ó, esse grupo foi criado para tratar desse assunto, ele vai explodir, ele vai ser eliminado semana que vem. Só porque eu prefiro fazer assim, a ter que mandar um e-mail, né, por exemplo, a ter que ligar. Então a gente vai se conectando, né, eu vou botando pessoas nos grupos e: "Ó, essa aqui é a pessoa que vai me ajudar, tá?". E aí eu quero que ela fique sabendo, que ela tenha informação sobre o que está sendo decidido ali naquela questão, né. Muito bem, então, uma vez entendido o que são essas redes de pessoas, o contexto histórico fala de surgimento, né, das redes offline primeiro, depois online. A gente pensa que houve uma grande evolução até chegar às plataformas digitais, né. O que são essas plataformas digitais que a gente hoje tem como mediação, né. E a gente se pensar numa linha do tempo muito rápida, né, de formação dessas plataformas, eu destaco aí o Orkut. Meu Deus, já ouviu falar? Já viu como é que foi? Você é da geração que teve a chance de ter perfil lá dentro? Eu sou dessa geração, né, que conecta pessoas, você faz grupos de colegas da escola, né, grupos de família, mas aquilo, o nome, né, Orkut, é muito importante falar, porque é uma marca, né, e as marcas elas são perenes, então ela não existe mais. Gera-se o tempo todo boato de que vai voltar, não sei se vai voltar. O importante é entender que eu não estou falando de marcas, mas estou falando do momento que aconteceu, que conectou pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem o Facebook logo em seguida, ganhando popularidade, numa estratégia, né, de que vamos povoar, mas espere receber um convite meu, né? Era sempre assim, espera um convite, recebeu o convite. Isso tudo é estratégia de marketing digital para causar um certo burburinho. Temos o Instagram numa sequência, né, e também temos o TikTok. Trouxe os mais populares, mas tem vários outros nomes que a gente pode frequentar. Você pode preferir um ou outro. O importante é entender que essa plataforma, ela tem gente, tem pessoas. E se tem pessoas, as empresas ficam enlouquecidas querendo saber qual o telefone dessa pessoa, qual o e-mail dela. Por quê? Isso impacta numa mudança do comportamento social e no consumo de informação. Nós queremos nós queremos não, mas estamos com uma tendência de boicote a modelo de televisão clássico que a gente conhece, para o consumo de audiovisual de uma outra forma. Então isso tudo é importante a gente analisar, porque é parte da estratégia de marketing digital, por exemplo, tá certo? Bom, mas se a gente já esclareceu o que são as redes, o que são as mídias então? Mídias sociais, mídias produzidas pelas pessoas,
Não que elas nunca foram produzidas por pessoas, mas agora ela tem a presença das pessoas, né? Se antes eu tinha um telejornal produzido por uma equipe técnica de jornalistas, editores, câmeras, operadores de áudio e vídeo, hoje eu posso fazer isso da sala da minha casa. Eu posso fazer isso de um espaço livre, sem ter tantos equipamentos, porque houve uma mudança, houve uma evolução tecnológica, certo? Bom, de qualquer forma, essas mídias sociais vêm causando o que na gente? Uma certa dependência, né, da internet para comprar, para se divertir e até para se relacionar. Importante fazer essa reflexão sempre, né? Porque aqui estamos questionando de forma crítica aquilo que existe, para entender o que fazer com isso, né? E aí vem o quê? Essas mídias sociais criam ferramentas que permitem que a gente produza conteúdo multimídia. Eu, qual a dificuldade que você tem de produzir um vídeo? Talvez nenhuma. Nenhuma mesmo. Uma vez que você com a sua intuição e o seu dedinho, lá no botãozinho de gravar vídeo, vai fazer um vídeo. Se vai ficar esteticamente agradável, a gente não sabe. Mas fazer o vídeo é possível que você faça. Mesmo aquele vídeo tosco, e eu também não posso julgar se o vídeo é tosco ou não, porque vídeos toscos viralizam na internet, não é? Então não tem certo ou errado. O importante é entender o cenário de possibilidades, né? Bom, então, por exemplo, se eu falar das mídias sociais digitais mais populares, atualmente, falaria de Instagram, falaria do YouTube, do LinkedIn. Sempre destaco o LinkedIn para universitários. Entrem no LinkedIn, façam o seu perfil, porque ali a gente se relaciona com pessoas do mundo do trabalho e é lá que pode pintar um estágio, uma relação, um convite, né? Fazer uma rede. Sobre estar na internet fazendo também seu marketing pessoal. Isso é muito interessante. Tá certo? Muito bem. Então, se a gente quiser produzir uma certa diferença conceitual entre eh, os dois conceitos, né? A gente pensa que as redes sociais e as mídias sociais têm o seguinte diferença. De um lado, as redes sociais como uma estrutura de relacionamento laços fortes ou fracos, né? Eu posso ter relações fortes ou fracas com as pessoas, na verdade, laços, né? Laços sociais, enquanto que nas mídias sociais ela é muito mais um canal, é uma plataforma. Eu produzo conteúdo. Ela está ali para eu subir um vídeo, subir um áudio, subir um texto, um GIF, um emoji, uma reação, né? Então, a analogia seria mais ou menos essa. A rede social é o círculo de amigos. A mídia social é o bar onde eles se encontram. Ou então é a praça digital. Por que praça digital? Porque é lá que a gente fala, discute, né? É uma arena discursiva, uma arena em que a gente pode se colocar. Numa democracia, a gente pode se colocar, né? A gente tem ali a moderação de todo o mecanismo, mas é ali que a gente se encontra, é ali que a gente fala, é ali que a gente opina, dá um like, dá um dislike. Um dislike tem sentido? Você tem uma reação, né? Porque se tiver o botãozinho não gostar, talvez as pessoas cliquem muito nele, né? Tudo certo? Bom, então se a gente pensa nos principais tipos de mídias sociais, né? A gente tem o Facebook, aí lá muito frequentado pelos 40 mais, mas sobretudo um espaço de venda de produtos, isso é muito importante a gente ter um olhar para essas plataformas muito técnico, né. Quem frequenta? Frequenta quem quer vender, quem quer comprar, quem quer arrumar relacionamentos, tem o Facebook Namoro, né. Quem quer, falar e tem mais facilidade de mexer ali, ou seja, o público 40 a mais, que já está ali com seus amigos, né, a galera está ali, os filhos não estão, os filhos foram para outras, né. Então tudo isso é importante a gente avaliar. E também o LinkedIn, né, que é para relacionamento, então a gente pode dividir, assim, por categorias, digamos. Relacionamento, Facebook e LinkedIn. Compartilhamento de mídia. Tem o YouTube, você sobe um vídeo. Instagram, sobe uma foto. Sobe um story. Mostra seus bastidores. O Pinterest, né, onde você compartilha ideias
Então, se você quiser ter ideias de artesanato, de vestimenta, de decoração, o Pinterest é visual, né? Você entra para visualizar ali e se inspirar. Você tem o microblogging, que é um blog micro, né? Você tem ali o falecido Twitter, o atual X. A gente ainda está agarrado ao termo Twitter, né? Mas agora é X. Ao Threads, né? Dentro ali do Instagram. Você tem uma coisa que é de mensagens, né, que é o WhatsApp, o Telegram, né? Você tem as comunidades mais nichadas que, por exemplo, temos o Reddit e o Discord. Então, tudo isso é importante avaliar. Dá para estar em todos? Não dá para estar em todos. A aula é para mostrar as possibilidades. E aquele que você mais se identificar, você pode ir lá, se dedicar, ou então só fazer perfil para fuxicar. Importante que quem trabalha com marketing digital, a gente entra para avaliar, ver como é que está, ver o que as pessoas falam e assim vai, né? Muito bem. Então, eu preciso também refletir criticamente sobre os impactos que isso causa na comunicação. Bom, se eu tenho redes sociais, tenho mídias sociais, qual o impacto disso? O primeiro deles é uma ampliação da voz individual e coletiva. Como eu disse, antes numa mídia tradicional, dificilmente você conseguiria interferir. Poderia até ligar, mas ficaria numa fila, nem todo mundo te ouviria. Agora, num espaço digital mais democrático, com as pessoas cada vez mais tendo acesso e letramento para o acesso, amplia-se a voz individual, a minha e a coletiva. Eu, você, nossa vizinhança, nosso Estado, né? A sociedade, a população insatisfeita com uma decisão política, o grupo de mães de uma escola, tudo isso, né? Vai ampliar a nossa voz. Mas também tenho que refletir sobre a velocidade da informação, da disseminação da informação. Esse ponto é muito importante, porque você postou. Você já ouviu pessoas relatando para você que, nossa, eu postei no dia seguinte, já estava viralizado, né? Pode ser bom ou pode ser ruim, né? Então a gente tem que refletir muito sobre a disseminação da informação, de como ela se espalha rapidamente para um lado bom ou para um lado ruim, tá certo? Bom, outro risco é da desinformação e das fake news. Sempre, em todas as aulas, a gente vai refletir qual o risco disso, né? Qual o risco de haver todo esse aparato, mas também de haver disseminação de ódio, né? De haver disseminação de notícias falsas, informações que não agregam à sociedade. Tudo isso a gente tem que refletir, porque se eu empodero pessoas para publicar coisas, eu não posso garantir que todas as pessoas são do bem, que lá elas vão colocar só coisas lindas e maravilhosas. Não. Pode até ser lindo e maravilhoso, mas tem uma mensagem por trás, um tom pejorativo, uma má intencionalidade, né? Um discurso de ódio, uma má intenção, pode ter um discurso enviesado. Então, tudo isso eu preciso olhar e avaliar, e não passar adiante se isso não me serve. E nem tampouco serviria a uma sociedade, concorda? Muito bem. E aí também eu penso que há novas estratégias de marketing e engajamento. Então veja, se eu tenho pessoas, se eu tenho plataformas que unem essas pessoas, e essas pessoas vão estar ali na praça discutindo, olha que espaço bacana para se relacionar, para marcas se relacionarem com pessoas. Eu vou chamar de novas estratégias de marketing e de engajamento. Marcas que aproveitam festivais e publicam suas informações, aproveitam que o seu garoto propaganda está em destaque e vão lá e colocam, que está acontecendo um momento político, uma decisão que está impactando a sociedade, uma data festiva. Então, todas essas questões precisam ser impactadas. É o que a gente vai chamar de impacto na comunicação. Tudo bem até aqui? Vamos seguir então. Se eu disse que não falaria de revolução, mas sim eu vou falar de transformação. Então, eu trouxe uma fala do Manuel Castells, um autor espanhol, né, que criou o conceito da sociedade em rede, que ele diz assim, ó, a sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores
e interesses das pessoas que utilizam essas tecnologias. Parem para pensar no que vocês fazem com a tecnologia. Eu já estou aqui refletindo o tempo inteiro. O que eu faço? O que eu faço quando eu estou com o celular na mão? O que eu posso fazer? Eu posso me tornar produtivo somente com o celular na mão? Eu paro para refletir isso sempre por conta disso, porque eu sou um profissional que media grupos de WhatsApp, eu sou um profissional que faz esse tipo de conteúdo para vocês, que gravo os vídeos, que gravo os áudios, que gravo podcasts. Então eu fico o tempo todo pensando: mudou a minha relação de produção. Mudou, porque eu não preciso ficar 8 horas dentro do escritório achando que ali eu vou produzir. Vejam, o impacto que essa aula pode causar, facilitando o acesso das pessoas, é um alcance muito grande, né. Então, quer dizer, a minha forma de produção, eu encaro a internet nesse sentido. Eu gravo um vídeo, ele pode durar 30 minutos, mas ele vai circular por tantas pessoas, por isso a gente tem que cuidar da qualidade, da estética da imagem, do conteúdo que a gente vai compartilhar, porque essa é a nova forma de produção. Um profissional não precisa ficar 8 horas e achar que: "Uau, né, trabalhei hoje". Então você pode trabalhar menos tempo e o impacto ser maior. Tudo bem? Então, a gente vai dizer que é uma transformação da sociedade, né. O mundo está em transformação, transformação estrutural, né? É um processo multidimensional, envolve diversos atores, diversas camadas, portanto é complexo, né? E a gente tem que estar o tempo inteiro ali refletindo sobre isso. Combinado? Bom, mas começa a ficar tudo mais complexo, por quê? Se eu tenho pessoas, se eu tenho plataformas, se isso causa uma certa transformação, isso muda a forma de produção, a forma de gerar economia, a forma de ganhar dinheiro, até de perder dinheiro. Se eu estou falando dessa relação, eu posso falar de capitalismo informacional. O que vem a ser esse conceito? Então, o Manuel Castells mostra que o conceito de rede social não é novo, né? A gente já viu, né? Há muitos anos a gente já vem falando sobre conexão entre pessoas, né? Porque os seres humanos gostam de construir redes. Isso é bacana. A grande questão é que elas constroem redes hoje, redes ampliadas pelo digital. Então, com a expansão da microeletrônica e da internet, né, as conexões entre os humanos, elas sofreram essas transformações, tanto de um ponto de vista qualitativo, quanto de um ponto de vista quantitativo. Qualidade, né, ali que você tem percepções, e quantitativo de número. Quantas pessoas fazem parte daquele grupo, quantas pessoas compartilharam, são as famosas métricas, né, que a gente fica ali, buscando números para saber se houve engajamento ou não. Então, o que que acontece? Todo esse processo, ele vai ser considerado o capitalismo informacional. Pessoas em busca de informação, o que fazer com essa informação? Se eu tenho informação, eu ganho um certo poder. Se eu tenho esse poder, eu posso me sentir mais, né, poderoso que o outro, né? Então a gente não está falando mais do dinheiro em si, mas da informação que você possui. Então, aqui nesse espaço acadêmico, a gente está fazendo uma aula que te coloca numa posição de muito mais poder, porque você acessa o conteúdo, você aprende e você pode transformar essa informação em conhecimento. E quem quiser ir um pouquinho mais longe, pode pegar o conhecimento e transformar em inteligência. Quer dizer, a gente muda a sociedade, né? A gente movimenta a sociedade porque a sociedade de hoje já não é mais como a sociedade de antes. A sociedade de hoje, se está, né, estamos falando de um capitalismo informacional, é porque também estamos falando de uma sociedade da informação. Há quem diga que pode ser uma sociedade da informação e do conhecimento. Prefiro dizer que o capitalismo informacional corresponde ao período econômico e social que estamos vivendo agora, certo? Então, só estamos vivendo nesse sentido porque a sociedade é uma sociedade da informação. Uma sociedade que busca informação para melhorar seus processos de trabalho, suas relações sociais,
tomar decisões, questionar políticos, fazer protestos, né? Questionar, mas também facilitar a sua vida, né? O mundo dos aplicativos, se antes era o mundo dos sites, né? E dos mecanismos de busca, hoje a gente tem a inteligência artificial produzindo muita informação, revisando o seu texto, produzindo uma imagem para você, produzindo uma apresentação, facilitando a sua vida. Enquanto, ó, você dá conta do seu corre, né? Você dá conta do seu trabalho, da sua vida, do seu dia a dia. Então, quando a gente pensa que a sociedade está permeada pela informação, isso cria um processo bem complexo, né? E marca uma sociedade com o avanço da globalização. Então, de fato, a gente pode falar que a globalização está cada vez mais presente, porque a gente tem um mundo conectado. Se um país está em guerra, eu consigo acompanhar e entender o porquê daquilo, não somente pelos noticiários, né? Não somente pela grande imprensa, mas também por pessoas que estão ali, agências de notícias, pessoas que estão compartilhando informação, os próprios moradores que denunciam com seus computadores e smartphones e celulares quando possuem internet, né? Então, isso é muito interessante, porque eu também tenho o avanço dos computadores, e quando eu falo de computador, eu não falo daquele computador que talvez a gente tenha uma memória dele ser um computador de mesa ou o computador do trabalho. Eu estou falando de computador quando a gente pensa numa máquina que resolve coisas. O nosso celular é um grande computador que resolve a nossa vida, né? Que eu considero no Brasil bastante caro, né? E é por isso que a gente precisa explorar melhor o celular, porque no Brasil a gente paga muito caro por esse aparelhinho. E a gente precisa explorar melhor, extrair o melhor dele, que seja para o nosso bem, para otimizar o nosso tempo, melhorar as nossas relações com as pessoas, facilitar a comunicação com as pessoas, tomar decisões, aprender e também se distrair, registrar o mundo. Seja lá como fotógrafo amador, videomaker amador, produtor de audiovisual amador, né? Aproveita e sai por aí, registra a sua cidade, registra os seus passeios, faça um álbum de viagens. Ou seja, começa a fazer valer de fato a sociedade da informação, né? A informação ela está espalhada em diversas mídias. É uma foto, é um vídeo, é um texto, né? É um áudio que você produz. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha avanço na forma de comunicação digital, né? Nos telefones, e mais uma vez, o telefone não é o telefone que tem esse movimento aqui, não, é uma forma de se comunicar, um telefone móvel, um telefone que está com você, mesmo que não seja para falar como pessoas falavam, né? Tinha que ligar, né? Engraçado que eu me vejo falando com vocês e me vejo fazendo um gesto que é o gesto do telefone, porque o telefone vinha aqui, né? O telefone vinha na orelha. Você pegava o aparelho e botava aqui. Então, não sei se a gente pegou esse gestual, ou é da música, né? Telefona. Então, assim, eu acho que o cantor, quando ele, né, começar a cantar, se ele tiver que fazer um gesto do telefone, eu não sei se ele vai fazer hoje isso, né? Ou vai fazer assim, eu não sei. Mas é porque a gente herda, né, desse movimento do telefone, só que esse telefone agora ele é digital, ele é móvel, né? Então, com licença para eu me tirar, não vou me tirar do enquadramento, mas eu vou colocar minha mão aqui, por quê? Aqui do meu ladinho tem essa modernidade, né? E aí, já que não é assim, vai ser assim, ó, né? Ou também pode ser assim, ó. Pode ser assim? Pode ser assim, mas também pode ser assim, ó. Pode, também pode ser assim. Quer dizer, as novas relações de contato com a tecnologia, né? E sem considerar, né, ou melhor, considerando, sem esquecer, na verdade, a robótica e a própria internet. Então, o que a gente viu nessa aula? A gente viu conceitos muito importantes para a gente saber lidar com o mundo digital, tomar decisões, decisões estratégicas, criar propostas, criar relações, aprender, desaprender, não cair em golpe, não usar tecnologia contra uma sociedade, sem disseminação de ódio, sem discurso de ódio,
não cair em armadilhas. Ou seja, essas transformações é que nos fazem pensar e nos fazem entender da complexidade que é lidar com o digital. Se não bastasse o digital, né, que é uma extensão dessa nossa vida, a gente também tem a nossa presença offline, né? Ou seja, é uma convivência entre 2 mundos, tá certo? Então, quando a gente começa a pensar na aula, a gente também pensa em quais são as dicas de leitura que você deve fazer ao término da nossa aula. Acesse nossa plataforma virtual, nossa biblioteca virtual. Essas são as referências. Então, eu trouxe Castells, né? Manuel Castells, o nosso autor espanhol que escreveu o livro A Sociedade em Rede, e também autores que estão refletindo sobre a gestão das mídias sociais. Combinado? Tá certo? Então, cada vez mais, a cada leitura, você vai buscando ampliar o seu conhecimento, fazendo as sinapses, né? Fazendo as ligações com as coisas, relação com o seu trabalho, com a sua profissão, com os seus estudos, com outras matérias, com o que você vê na sua cidade, criticando, aprendendo com os bons exemplos, aprendendo com os erros também, porque isso é importante, verificar como é que a sua cidade e as marcas de sua preferência se comunicam com você, tá certo? Então, como eu disse antes, eu sou o professor Márcio Gonçalves. Estarei com vocês nas próximas aulas. A gente se vê.